Olá, colega. Sou o professor Adriano Ferreira. Gostaria de apresentar para vocês mais um episódio de Teoria Geral do Direito. Nos outros episódios, abordei questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Neste episódio, gostaria de abordar uma questão que aparece em uma lei. Tenho notado que algumas leis têm cometido confusões quanto a conceitos de teoria geral do direito. Neste caso, trata-se de uma lei que foi publicada no final do ano passado, tratando de políticas na área de tecnologia da informação, comunicação e semicondutores. Nessa lei, há um problema quanto ao início da produção de efeitos. Acompanhem meu material. No artigo 16, essa lei, que é a 13.969, diz que ela entrará em vigor na data de sua publicação, porém, produzirá efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação. Quando eu li esse artigo, fiquei um tanto perplexo. Ora, quando começam os efeitos da lei? No dia da publicação ou no primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação? Voltemos ao material. A contradição que notei consiste em que a lei prevê o início do vigor na data da publicação. O que é vigor? A possibilidade de a lei produzir efeitos. Logo em seguida, o mesmo artigo diz que ela vai produzir efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação. Ora, a lei terá vigência no dia da publicação ou no primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação. Entendam, quando nós falamos de vigor da lei ou início da vigência, estamos falando da produção de efeitos. É como se a lei tivesse dito que ela tem o início da sua vigência no dia da sua publicação e logo em seguida que ela tem o início da vigência dali a 3 meses. Em suma, eu tentei vasculhar a origem desse equívoco. Fiz uma cronologia para vocês. Vejam, nessa cronologia, notei que quando o projeto de lei foi apresentado, a redação era simples e usual. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto foi apresentado em setembro do ano passado. Essa redação foi alterada em novembro e ela já ganhou um contorno estranho. Esta lei entra em vigor na data de publicação de sua regulamentação. Confesso que essa redação não é usual. Não me recordo de alguma lei que preveja o início do seu vigor na data de sua regulamentação. É comum uma lei prever uma vacatio legis ou um período de vacância, e nesse período pode ocorrer a sua regulamentação pelo Poder Executivo. Todavia, o Congresso condicionar o início da vigência da lei à regulamentação não é comum. Voltemos à cronologia. Logo em seguida, a redação foi modificada, ainda em novembro. E no dia da votação, a emenda número 1 manteve a última redação, mas mudou apenas a ordem dos artigos. Veja, nesse momento, a lei previa que ela entre em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação, salvo com relação ao artigo 15. Portanto, a lei foi aprovada na Câmara já com uma redação muito próxima à sua final. Nesse momento, todos os pareceres das comissões que analisaram o projeto de lei até a sua aprovação diziam que ele tinha boa técnica legislativa. Não me parece que se trata de um caso de boa técnica legislativa. Muito pelo contrário.
quero crer que essa lei descumpre frontalmente o previsto na Lei Complementar 95 de 98. Se não, vejamos. A Lei Complementar 95 de 98 diz que a vigência da lei tem que ser indicada de forma expressa. Tudo bem, isso é feito. Porém, no seu parágrafo 2º, está dito que se a lei estabelecer período de vacância, ela tem que usar a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos tantos dias de sua publicação oficial". O que chama a minha atenção, portanto, é que se o legislador quisesse postergar o início dos efeitos da lei, pela boa técnica legislativa, ele teria que ter utilizado a expressão prevista na Lei Complementar 95. É muito comum o período de vacância. E as leis simplesmente indicam que o seu vigor se inicia transcorridos alguns dias de sua publicação. Talvez o legislador tenha confundido dois conceitos fundamentais de teoria geral do direito. Vejamos. Esses conceitos são validade e vigência. É muito provável que o que o legislador tenha querido dizer é que a lei, quando publicada, se tornaria válida. Ora, mas isso é muito evidente. Não é preciso que nenhuma lei diga que na sua publicação se torna válida. Aliás, a lei complementar não exige isso. Por outro lado, o que o legislador quis dizer é que a lei terá a sua vigência ou vigor iniciada após o primeiro dia do terceiro mês subsequente à publicação. Assim, o que o legislador quis dizer, na verdade, é que a vigência da lei está sendo postergada. Parece-me um período de vacância. Insisto em dizer que não faz nenhum sentido declarar que a vigência é imediata e retardar o início de produção de efeitos. Para finalizar, devo admitir que, contrariando os pareceres da Câmara e do Senado, não houve boa técnica legislativa. Houve, isso sim, uma grande confusão conceitual envolvendo validade e vigência, conceitos de teoria geral do direito. Obrigado, até o próximo vídeo.